Olá! Novamente venho me encontrar com você por meio deste vídeo. Eu sou o Padre João Batista, sou da Diocese de Divinópolis, trabalho na paróquia de Santo Antônio de Igaratinga. Gostaria de conversar com você a respeito do Evangelho de Mateus. Por quê? Primeiramente, a liturgia da nossa igreja ela é composta por 3 ciclos litúrgicos: o ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. No ciclo A, nós lemos nos domingos do tempo comum o Evangelho de Mateus. No ciclo B, o Evangelho de Marcos. No ciclo C, o Evangelho de Lucas. Cada domingo do tempo comum, nós sabemos também que cada ano litúrgico é composto por 4 tempos importantes. O tempo do Natal, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa e o tempo comum. Isso que eu estou falando aqui vale para o tempo comum. No ano A, se lê nos domingos do tempo comum o Evangelho de Mateus. Assim, desde o primeiro domingo até o último domingo do tempo comum, que são compostos de 34 domingos, se a gente acompanhar domingo por domingo, nós teremos a oportunidade de ler todo o Evangelho de Mateus. É assim também nos outros anos. Se a gente acompanhar domingo por domingo o ano B, o tempo comum do ano B, nós lemos o Evangelho inteiro de Marcos. E assim, da mesma forma, o ano C com o Evangelho de Lucas. Gostaria de propor uma introdução ao Evangelho de Mateus, portanto. Porque quando você tomar o livro, tomar a Bíblia, e deve ser assim, tomar a Bíblia e ler de forma contínua, ou mesmo lendo trecho por trecho, como nós fazemos aos domingos, a sua leitura, creio, será bem melhor, será mais proveitosa. Como será essa nossa introdução? Antes de ler um livro, ou uma carta, um e-mail, ou uma mensagem, por exemplo, do Facebook, uma mensagem que alguém mandou para outro alguém, o que a gente faz? A gente olha, quem é esse alguém, qual a circunstância que essa pessoa está, aonde ela vive, o lugar que ela vive, qual é a circunstância, qual é o contexto, qual é o modo de vida, qual é a estrutura mental da cabeça dessa pessoa, como é o modo de vida dessa pessoa. E também nós queremos saber para quem ela escreveu, qual que é o destinatário daquela mensagem. E que intenção que ela tinha de escrever para aquela pessoa. Qual a intenção, qual a finalidade que ela tinha de mandar aquela mensagem para a pessoa. E por fim, qual é o conteúdo da mensagem? Como que ela escreveu essa mensagem? Como que é composta essa mensagem? Como que começa? Como que termina? Qual que é o meio? Qual que é o ponto principal? Comecemos por aí também, para ler qualquer livro da Bíblia, mas nesse caso específico, o Evangelho de Mateus. Então, hoje a gente propõe uma visão geral de como é composta a narrativa de Mateus, a narrativa da vida de Jesus. Como que Mateus compôs a sua narrativa? Quantos capítulos? Como que ele começa? Como que ele termina? Uma visão geral dessa composição e dessa organização literária do Evangelho de Mateus. Depois, outros vídeos seguintes, nós podemos ver outras questões. Quem foi esse Mateus? Qual é o autor desse Evangelho? Aonde que ele estava? Para quem ele escreveu? Em que circunstância histórica? Com que finalidade? Com que objetivo ele escreveu o seu Evangelho, essa narrativa? De como ele escreveu? O que é o principal? Tá. Então, primeiramente, essa visão geral de como foi composto o Evangelho de Mateus. Como está composto e disposto o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus ele é composto de 28 capítulos, que nós podemos perceber que ele dividiu esses 28 capítulos em 11 partes ou 11 sessões, né?
A primeira parte. A. Capítulos 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 25. Aí, nesses capítulos, nesses 4 capítulos, nós temos o nascimento, os 2 primeiros capítulos, o nascimento e a infância de Jesus, chamado Evangelho da Infância de Jesus, segundo Mateus. Nos outros 2 capítulos, 3 e 4, o início do ministério da vida pública de Jesus. Essa é a parte A, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 4, versículo 25. B, a segunda parte, capítulo 5, versículo 1, até capítulo 7, versículo 27. Aqui nós temos o primeiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Primeiro discurso. A primeira parte é uma narrativa. A segunda parte, letra B, é um discurso. É bom a gente estar atento também que o evangelista Mateus ele compôs a sua narrativa em torno de 5 discursos, que nós vamos ver aqui, 5 discursos. E antes e depois de cada discurso temos uma sessão narrativa. É sempre assim, uma sessão narrativa, uma sessão de discurso. Outra sessão de narrativa, uma sessão de discurso, até o final. E essas partes se correspondem. Vamos ver quais são como elas se correspondem daqui a pouco. Então, como eu estava dizendo, a parte A, 1 a 4, 25. A parte B, que é o discurso, o Sermão da Montanha, o discurso da montanha, que trata ali de entrar no reino, como os ensinamentos de Jesus para entrar no reino, para conseguir estar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, estar no reino de Deus e entrar no reino de Deus. 5:1 a 7:27. A terceira parte, narrativa, capítulos 7, versículo 28 até o capítulo 9, versículo 35. Essa sessão nós encontramos ali as narrativas de diversas curas de Jesus. Temos ali então assim, podemos intitular essa sessão como a autoridade de Jesus e o discipulado. Começam a aparecer cenas, passagens que falam da vocação dos discípulos, dos chamados discípulos, de pessoas que se apresentam vendo as obras de Jesus, o Messias, aderem a Jesus, querem seguir Jesus. Então, autoridade e discipulado, as 2 palavras-chave então dessa sessão, a terceira parte, letra C, a sessão narrativa. É uma narração então de diversos milagres, diversas curas, diversos eventos portentosos realizados por Jesus. A quarta parte, que nós chamamos de parte D, é um discurso missionário, né? Temos aí o Sermão da Missão, do capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 42. Então, o restante do capítulo 9 e o capítulo 10 inteirinho forma a quarta sessão. A sessão nós chamamos de sessão D, ou a quarta parte, o sermão missionário, como já disse, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10, versículo 42. Sermão da Missão. A parte quinta, ou letra E, a parte E, capítulo 11, 1 até capítulo 12, versículo 50. Essa sessão nós podemos chamá-la, intitular de rejeição de Israel, ou a rejeição dessa geração, como diz lá o texto. Israel, para quem Jesus foi enviado em primeira mão, né, em primeira instância, primeiramente a Israel, depois lá no final do Evangelho, no capítulo 28, a missão se abre para todas as nações, para toda a humanidade. Ide e anunciai o Evangelho a todas as nações, fazei discípulos meus todas as nações, todos os povos. Então, a missão de Jesus
se compõe em duas partes. Então, a primeira parte destinada e focada a Israel, e uma segunda parte depois da ressurreição, e aí a missão de Jesus será continuada pelos discípulos, pelos apóstolos, se abre então para a humanidade inteira. Mas aqui nessa sessão, então, 11:1, 12:50 a 12:50, temos a rejeição de Israel. Não aceita ou não aceitam Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, como o ungido de Deus, né? Uma rejeição. Vendo tudo que Jesus fez, ou vendo tudo que Jesus fez, cria um confronto com Jesus. Pensam que Jesus está, a família de Jesus chega a dizer, ele está ficando louco, está doido, e querem arrastar Jesus, levar Jesus de volta para casa de toda forma.